Olá, irmãos, saudações em Cristo. Estamos de volta para mais um encontro em nossa disciplina Fundamentos da Liderança Cristã. Este é o nosso sexto encontro. Estamos nos aproximando aí do término da disciplina e vamos em frente. Para o encontro de hoje, nós temos aqui selecionado este importante tema: a administração de atividades no tempo. Alguns diriam administração do tempo. Enfim, eu prefiro esta expressão, administração de atividades no tempo. Soa menos arrogante, na minha opinião. A ideia é de que quando administramos o tempo, temos o tempo em nossas mãos, como se detivéssemos de fato o controle do tempo. E eu encontro certa dificuldade em acreditar dessa forma. Mas enfim, a administração de atividades no tempo. Vamos falar sobre isso e o porquê deste tema. Temos falado muito sobre liderança. Vocês já detêm aí as bases, os fundamentos bíblicos e os exemplos a serem seguidos estão bem fundamentados, e agora nós vamos refletir sobre questões que envolvem a liderança e também teremos a oportunidade de apresentar para vocês aí uma importante ferramenta que irá ajudá-los aí na gestão que farão de suas atividades no tempo. A eficácia como líder, ela depende muito das habilidades que temos de administrarmos nossas atividades no tempo. Um exemplo claro desse esforço em busca de se aprimorar ou aperfeiçoar essas habilidades são as agendas, as listas de tarefas ou afazeres, os planners ou planejamentos. Enfim, é muito comum encontrar líderes, seja em que nível for, se utilizando destes recursos. Isso mostra uma certa preocupação que esses líderes têm com o fator tempo. Sendo assim, a eficácia como líder depende justamente das habilidades de administrarmos nossas atividades no tempo. E aí nós ficamos refletindo sobre essa questão, né? Quem deve controlar sua agenda e definir suas prioridades, né? Isso depende de você. É você quem vai controlar sua agenda, quais compromissos deverão ou não constar, e daqueles compromissos que constam de sua agenda, quais deverão ser visualizados ou atendidos e focalizados primeiro. Ou seja, você também vai definir suas prioridades. Isso implica dizer que é necessário a gente aprender a lidar com as pressões do cotidiano, que são muitas e que tentam controlar a nossa agenda e também ditar, né, quais são as prioridades que devemos ter. Ou seja, as pressões do cotidiano podem impor certas dificuldades nessa gestão das atividades. Estamos oferecendo aqui para vocês aqui um link, como de costume, né? Esse material vai ficar disponível lá na nossa plataforma e vocês devem acessar o link, onde vocês irão se aprofundar mais sobre essa questão gestão do tempo, ok? Então vocês serão remetidos aí a um artigo tratando deste tema. Planejamento, essa é a chave, é o segredo para uma boa gestão de atividades no tempo. Planejar é afiar o machado, né? E já falamos muito sobre isso ao longo de nossa disciplina. Isso vocês sabem e tenho certeza que todos vocês querem fazer, né? Afiar o machado, ser mais eficiente naquilo que fazem, o que tem por fazer. Mas a grande pergunta é como, né? Como afiar esse machado, como alcançar essa eficácia. A eficácia de um bom planejamento depende de uma boa hierarquia
de prioridades que lhe ajudam a perceber quais tarefas devem vir primeiro e em determinado momento. E aí nós temos uma frase que nos faz refletir. Qual a hierarquia das suas prioridades? A pergunta, logo em seguida. A hierarquia das suas prioridades vai definir em ordem quais são as pessoas e coisas importantes na sua vida, do início ao fim. Ou seja, diante dos compromissos que você agendou, diante dos afazeres que você listou, você precisa estabelecer uma hierarquia. É essa hierarquia que vai apontar, ou vai indicar, ou vai dizer dos compromissos que você agendou, quais devem vir primeiro, dos afazeres que você listou, quais devem ser atendidos primeiro. Então, esta escala ou hierarquia de prioridades é fundamental para um bom planejamento. Para vocês entenderem melhor sobre esta questão, como já disse anteriormente, tem um link aí para vocês clicarem, acessarem e se aprofundarem nesse estudo, conhecerem ainda mais sobre este tema. Vamos em frente. Como estamos falando sobre hierarquia de prioridades, então a gente precisa saber como é que a gente vai estabelecer uma hierarquia de prioridades, como é que a gente vai definir prioridades. Porque talvez não seja dificuldade a gente agendar compromissos, né? Colocar os compromissos lá na agenda, ou ainda listar os afazeres, né? Numa listazinha lá, coloca o que tem para fazer naquele dia ou naquela semana, enfim. Bom, talvez não seja difícil fazer isso. Agora, definir prioridades exige um pouco mais de esforço para a gente poder entender e a partir daí conseguir definir prioridades e estabelecer uma hierarquia. E aí nós temos dois temas importantes, né? Duas palavras importantes que surgem aí quando o assunto é definir prioridades. A primeira delas é importância e a segunda é urgência. E aí nós precisamos entender o que significam, né? Importância e urgência, porque à medida em que a gente coloca os compromissos na agenda e os afazeres na lista, a ideia que se tem é que tudo que está ali é importante e que demanda urgência. Ou quando nos são impostos, algo que já foi dito inicialmente, quando nos são impostos, essas imposições parece que chegam para nós assim com a importância que sobrepuja tudo e todos e com uma urgência, né? Algo que tem que ser feito para ontem, inadiável. Então isso gera uma certa tensão, mas aí a gente precisa entender bem o que significa nesse contexto importância e urgência, tanto para organizar a nossa agenda, a nossa lista de afazeres, assim como também para orientar os outros, né? Muitos que vão tentar se impor ou impor a sua escala de prioridades. E aí a gente precisa ter isso bem claro. Uma atividade ela é classificada ou considerada urgente quando ela tem um prazo de conclusão, e geralmente esse prazo de conclusão é uma conclusão curto, né? Está para vencer, ela tem que ser feita dentro daquele tempo, e aquele tempo é curto. É um prazo de conclusão curto, então isso imprime urgência para aquela atividade. Ou seja, quando esse prazo está perto de expirar, e muitas vezes até ultrapassou, né? O prazo está atrasado. Então, esse fator que imprime urgência para aquele compromisso que foi agendado, ou aquela atividade que foi listada lá entre seus afazeres. Isso é urgência, isso é uma atividade urgente. Urgência tem a ver com prazo. Já importância não tem a ver com prazo ou prazos, e sim com a consequência que isso tem de fazer ou não fazer e o impacto que isso vai exercer sobre a sua vida, né? Positivo ou negativo, fazendo ou se omitindo, deixando de fazer. Então, tem muito essa questão da consequência e o impacto que vai causar na sua vida. Então, isso define aí a importância. Quanto mais algo
aceitar e tiver o poder de mudar a sua vida, ou a sua carreira, a sua atividade profissional, mais essa atividade será importante. Ou seja, urgência é influenciada por fatores externos, o fator tempo, e importância é influenciada por fatores internos, é a sua consciência. É você quem vai dizer, é você quem vai saber que importância determinada atividade, um determinado compromisso tem para você, que impacto ele ou ela vai trazer em sua vida, em sua carreira, em sua profissão, enfim. E aí nós temos aqui uma ferramenta que talvez alguns já conheçam, outros talvez não. Alguns muito provavelmente façam uso dessa ferramenta e desconhecem, né, a sua designação e a sua origem, mas nós vamos entender melhor a importância e como utilizar. Quero dizer para você que isso não é uma imposição, isso é um esforço de tentar lhe ajudar a organizar melhor suas atividades no tempo, a se planejar, a afiar o machado, coisas que já temos dito aqui, a definir suas prioridades e importâncias, ajudá-lo em sua hierarquia de prioridades. Essa é a matriz de prioridade, também conhecida como método Eisenhower, e aí alguns pronunciam como Eisenhower, 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 e fica aí essa discussão em torno da pronúncia, que não vem ao caso aqui. Essa é a matriz de prioridade, esse é o método Eisenhower, e nós iremos mais à frente falar mais aprofundadamente sobre este método e sobre esse personagem que criou, desenvolveu esse método. Nós vamos ofertar a vocês aí um link, vocês deverão clicar e esse link vai remeter vocês aí para um tutorial contando melhor essa história e ensinando vocês aí a pôr a mão na massa e trabalhar especificamente com essa matriz, onde nós vemos aí listados o que tem para ser feito, o que pode ser delegado, o que pode ser remarcado ou agendado para depois e o que deve ficar ali num regime de quarentena ou quem sabe até mesmo deletado. Então essa matriz ela lista aí os itens como sendo importantes e urgentes e o nível, né, de importância e urgência que cada um destes itens pode ou devem ter. Ok? Temos aí, como de costume, aí um link, vocês devem clicar e vocês vão entender melhor como fazer essa sua lista de prioridades. Vamos em frente. Tentando entender um pouco melhor essa matriz, ela está dividida em 4 quadrantes, como vimos inicialmente, né? Divide suas tarefas em 4 quadrantes nas seguintes possibilidades. Então nós temos uma combinação: urgente e importante, importante, mas não urgente, urgente, mas não importante, nem urgente e nem importante. A grosso modo, para que vocês possam entender rapidamente, o primeiro quadrante, urgente e importante, reúnem tarefas que devem ser feitas de imediato. Exemplo, terminar os posts do dia, enviar o convite de uma reunião que vai ser feita a poucos minutos ou poucas horas à frente. Então, urgente e importante reúne aquelas tarefas que devem ser feitas imediatamente. Importante, mas não urgente, reúne as tarefas que você vai marcar para fazer depois. Exemplo, ir para a academia, ligar para sua mãe, pegar um feedback com seu chefe. No outro quadrante nós temos urgente, mas não importante. É urgente, mas não importante implica dizer que você vai poder delegar para que outras pessoas façam. E aqui é importante dizer, uma vez que é delegado, precisa ser acompanhado, hein? Delegou algo para alguém, você precisa acompanhar para saber se aquilo que foi delegado foi de fato realizado. É uma tarefa em torno da qual existem cobranças, né? Você será cobrado, então você precisa delegar e também cobrar, buscar o retorno
dessas atividades. Você não é delegar e esquecer, deixar para lá. Exemplo, tudo que outras pessoas podem fazer no seu lugar. Pautas de reunião, agendamento para viagens de trabalho, etc. Urgente, mas não importante. E por fim, o quarto e último quadrante, nem é urgente, nem é importante. Então, são tarefas que você pode riscar da sua lista ou ignorá-las por um bom tempo, deixá-las ali num regime de quarentena, deixar de molho, num banho-maria, seja como for. Deixa ela lá esperando, né? Deixa ela lá esperando. Não precisa se preocupar com ela agora. Ou quem sabe até eliminar, como alguns optam em fazer. Exemplo, fazer a limpeza ou a limpa na caixa de e-mails antigos, checar redes sociais, colocar o papo em dia com um colega de trabalho. Bom, são coisas que nem são urgentes nem importantes, você pode deixar para fazer depois, simplesmente ignorar. Porém, lembre-se, né, tudo isso varia muito de acordo com cada um. E aí eu quero chamar sua atenção para um detalhe importante. Não é porque uma coisa não tem mais prioridade para você, deixou de ser prioritário, deixou de ser importante para você, que não vai ter e não vai ser prioridade para o outro. Priorizar é algo muito pessoal. E aqui é importante aprendermos a controlar o nosso ego. E o ego é outro assunto que nós vamos tratar no decorrer dessa semana de aprendizado. Então nós vamos ofertar também para vocês aí um material tratando sobre esse assunto. Pois bem, é importante controlar o ego e a imposição de agenda. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você acha que o que você tem, o que você pode e deve fazer é melhor e mais importante do que o outro. Você acha que é a sua agenda que deve se impor em relação à agenda do outro. E aí você precisa controlar um pouco o seu ego. Pode ser que em alguns momentos sim, em outros momentos não. Em alguns momentos o outro deve ceder. Há momentos que quem deve ceder é você. Então você precisa entender que prioridade é pessoal, controle o seu ego e não queira de forma muitas vezes arrogante, prepotente, se impor ou impor a sua agenda, sua hierarquia de prioridade para os outros. E a melhor coisa sobre essa matriz que nós vimos aqui é que ela serve tanto para planos e projetos de longo prazo, quanto serve também para planos menores e de curto prazo. Agora que você já entendeu a diferença entre importância e urgência, você precisa encaixar as suas tarefas dentro dessa matriz. Nós vamos oferecer para você, também junto ao conteúdo dessa semana, um modelo de matriz que você vai poder fazer aí o upload, ou melhor, o download, você vai poder baixar ou até mesmo imprimir e utilizar. A outra opção que você tem, para os que gostam e preferem, você pode encontrar e instalar o aplicativo da matriz de Eisenhower. Você vai lá na loja de aplicativos do seu dispositivo e lá você pesquisa aí a matriz de Eisenhower, você vai encontrar alguns modelos de aplicativo e você vai poder instalar e utilizar, conhecer melhor como funciona e se exercitar. E é um bom exercício, posso lhe garantir. E aí nós temos aí uma outra fonte indicada, como de costume, você vai poder se aprofundar ainda mais em torno destes temas. Este aqui é o vídeo que falei, né? Conheça a matriz de Eisenhower. E aí você vai conhecer um pouco da história, não somente da matriz, mas do seu autor, né? De quem idealizou, quem projetou aí esta matriz. Vale muito a pena, isso está sendo indicado e ofertado junto ao material e você precisa acessar e conhecer melhor. E por fim, nós estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Temos aí os créditos para você saber. Como de costume, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. E desejo a todos vocês aí uma semana de paz, uma semana de refrigério na presença do nosso bom Deus. E a todos aí bons estudos.